Quando nós pensamos em riqueza, e se a gente perguntar numa rua, ou em várias ruas, em vários tipos de Brasil, o que é riqueza, a gente vai ter vários tipos de definição. Até uma pessoa que diz que riqueza é ter a sua esposa e sua filha em casa, e até a definição de riqueza, o cara ter uma Porsche na garagem. Beleza? Mas isso é sobre a percepção de riqueza, dinheiro, riqueza barra dinheiro. Beleza? E para entender um pouquinho, a gente volta lá atrás sobre o real valor de, por exemplo, o dinheiro, que no caso a real é que ele significa energia, e a energia que a gente coloca para buscar dinheiro propriamente se não é sobre o dinheiro propriamente, o físico, o papel, no caso é sobre o que ele pode proporcionar, os problemas que ele pode resolver e as situações que ele pode amenizar sobre nossas vidas. E para entender um pouquinho sobre o que riqueza barra dinheiro, a gente volta lá atrás, onde o ser humano ele não tinha nenhum tipo de dinheiro ou moeda, entendeu? Ele usava o escambo. O escambo era o que? Era a troca do produto. Então, se eu, por exemplo, tinha peixes, eu poderia fazer a troca com outra pessoa que tinha pães, no caso, se eu tivesse precisando de pães e quisesse comer pão. Então foi criado aí as moedas, no caso, primeiro os metais preciosos e depois transformados em moedas. E lá na China, depois um pouco mais tarde, foi criado aí o papel moeda, no caso. E tudo isso ocorre em todas as sociedades, em todos os países, que é o acúmulo de riqueza barra dinheiro. E quando eu falei num vídeo que eu quero e eu iniciei a minha aposentadoria, no caso, é para eu conseguir ter tempo de qualidade no futuro, entende? Então, quando eu falo sobre eu estar iniciando a minha aposentadoria, isso quer dizer que isso tem um tempo determinado, isso não vai ser para sempre. E uma das tomadas de decisões para eu conseguir ter a minha aposentadoria e ter tempo de qualidade no futuro, por tempo, e ter todo esse esforço por tempo determinado para colher o fruto lá na frente, a longo prazo, é o minimalismo financeiro, beleza? Então, o que significa o minimalismo financeiro? Basicamente, a média das pessoas é fazer o seguinte: elas ganham seu salário ou ganham qualquer tipo de ativo, alguma coisa, e consequentemente elas aumentam o nível de consumo delas. Então, se elas aumentam 10% o seu salário, o seu ganho, elas aumentam 10%, às vezes até 20%, ultrapassando até os seus próprios ganhos. E quando elas aumentam, sempre aumentam o seu nível de gasto. E assim, consequentemente, nunca saindo do ciclo de gastar, comprar, gastar, comprar, gastar, comprar, gastar, comprar. Sempre tendo ali no 0 a 0 e muitas vezes no negativo. Tudo isso fazendo ela estar no ciclo a todo momento. A todo momento. E isso a gente entra em campos onde a pessoa pode ter sempre tá sempre gastando, sempre comprando, sempre gastando, sempre comprando. E isso causa uma dependência dela para no futuro estar sempre trabalhando, sempre tendo o seu tempo dedicado ao trabalho. E é exatamente isso que eu quero evitar no futuro. Não que eu não vá trabalhar, mas que eu possa escolher realmente o tempo que eu quero e ter qualidade de tempo. Então, uma das formas de conseguir isso é utilizando e fazendo o que eu estou fazendo, que é o minimalismo financeiro. Então, como é o minimalismo financeiro? É você gastar somente com o que realmente você precisa. Então, você vai deixar de gastar com coisas absurdas
que talvez você gaste no seu dia a dia. E você vai só perceber isso quando você começar a cortar coisas da sua vida. E você vai ver que a sua vida vai ficar um pouco mais simples. E talvez até um pouco mais satisfatória, um pouco mais gratificante, porque uma vida simples acaba se tornando uma vida mais leve, beleza? Então, todos os meus gastos hoje são totalmente questionáveis por mim, pela minha persona. Então, sempre existe uma frase, isso realmente, eu preciso realmente disso sempre que eu tenho que comprar alguma coisa, entende? Claro que isso tem um tempo determinado, mas é tudo por um objetivo lá na frente, que é alcançar um tempo de qualidade, ou seja, minha aposentadoria. E isso inclui diversos outros tipos de coisa, por exemplo. Então, além de ter gastos desnecessários, você começa a questionar coisas como, por exemplo, por que eu tenho 3 pares de tênis, 5 pares de tênis? Será que realmente eu preciso de tudo isso? E tudo que eu compro hoje em dia, na verdade, está com a intenção clara de adicionar mais renda, porque uma das formas de você adicionar na sua aposentadoria é guardar esses ativos, essa energia que você gastou, no caso, essa energia que você vai acumular, que no caso é o dinheiro / riqueza. E você, como que eu posso me expressar dessa forma? Você guardar esse tipo de riqueza. Enfim, o vídeo é sem corte, rapaziada, então eu me perdi um pouquinho aqui. Às vezes acontece quando eu estou pensando no raciocínio, estava indo muito bem e acabo saindo do raciocínio, indo para outra ideia e acabo me perdendo na ideia central que eu estava. Então, o minimalismo financeiro é exatamente isso, é você deixar de gastar com coisas fúteis e, como eu estava falando, lembrei, gastar com coisas que realmente vão impulsionar o meu objetivo, que no caso é a aposentadoria, e não depender de um trabalho e ter sempre meu tempo corroído pelo trabalho. Então, por exemplo, eu só estou gastando com coisas que vão me impulsionar lá na frente, então coisas que vão trazer mais retorno financeiro, adicionar com ferramentas que vão otimizar meu tempo, gastar com, por exemplo, equipamentos que vão trazer e fazer vídeos melhores aqui, no caso onde eu estou fazendo. Então, o minimalismo financeiro é exatamente sobre isso, é sobre você se questionar sobre os seus gastos que você tem, que são triviais, que são fúteis na verdade. Será que realmente você precisa de uma camisa que custa R$300, que é de marca, de grife? Será que você realmente precisa de um celular do ano? Você vai usar 100% das funcionalidades, você pagando o celular no lançamento? Será que o que diferencia o carro no caso a moto de 2018 para a moto de 2025? Entende? Se você colocar lá das funcionalidades, vão ter ele 95%, ela faz igual. Se não for mais, 95%, ela faz a mesma coisa que a moto de 2025. Sendo que a moto de 2025 tem um aumento de preço aí de pelo menos 30%, 40% a mais no valor da moto de 2018. Entende? Então, sobre essas coisas, sobre, por exemplo, você ter algum tipo de coisa que está sempre tirando dinheiro de você, e você vai começar a pensar em coisas que vão gerar riqueza para você. E no caso, isso faz todo sentido para você pesquisar sobre onde você vai guardar essa riqueza / energia, no caso, o dinheiro. E uma das formas de você fazer isso é ou através de investimentos, ou através de, que no caso é investimento também, que é investimentos em,
ativos que vão proteger o seu poder de compra, entende? São reservas de valor, como o ouro, como o Bitcoin, como o dólar, que são moedas e ativos mais fortes que com o tempo se provaram. No caso do Bitcoin ainda tem pouco tempo de criação, mas se provaram que são reservas de valor. E se você passar todo esse planejamento e todo esse esforço de você, por exemplo, manter o seu nível de vida aqui e o seu gasto, no caso, o seu gasto aqui, o seu ganho aqui e seu nível de vida sempre abaixo e sempre deixando o seu ganho, você vai acelerar esse objetivo. Porém, se você deixar uma moeda fraca que perde o valor, essa riqueza barra energia, porque para mim dinheiro é energia, estou gastando energia com o trabalho, produzindo alguma coisa, alguma ideia, algum negócio, é energia que eu estou colocando ali. É a moeda, uma das moedas mais, energia e tempo, das moedas mais valiosas que existe. E se eu deixar em algum ativo que se desvaloriza com o tempo, não vai valer de nada. Então, uma das coisas que você pode pesquisar, e que eu estou pesquisando muito, é sobre ativos de reserva de valor, onde você vai colocar essa riqueza, no caso, barra dinheiro, para poder proteger o seu poder de compra. Porque imagina só, você passa uma vida inteira pensando numa aposentadoria privada, no caso, que é o que eu estou fazendo, guardando o seu dinheiro em uma moeda fraca, que a cada ano que passa perde poder de compra. Então, coisas que, por exemplo, 10 mil reais compram hoje, daqui 10 anos, 10 mil reais não vão mais comprar a mesma coisa. Coisa que não vai acontecer quando você investe em ativos que protegem o seu poder de compra, como são esses de reserva de valor, como são o ouro, como é o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, como é o Bitcoin. Então, o minimalismo financeiro trouxe todos esses questionamentos e trazem todo esse tipo de conhecimento sobre investimento, para onde você colocar a sua energia barra riqueza. Porque se eu não conseguir acumular essa energia no futuro, nada vai valer meu planejamento que eu estou fazendo sobre riqueza. Porque para mim, na real, o intuito e objetivo final é ter tempo de qualidade, é eu poder fazer o que eu quiser numa semana, no dia seguinte. E entenda que eu não estou colocando aqui uma pré-definição de idade, como por exemplo, se aposentar aos 60. Estou falando de se aposentar em menos tempo. E é totalmente possível quando você tem um minimalismo financeiro, de você gastar menos, no caso, e ter sempre o ganho acima, entende? Não você tá sempre aumentando o seu nível de vida sempre que você aumenta os seus ganhos. Imagina que você passa um tempo, por muito tempo você passa aumentando o seu ganho e mantendo o seu nível de vida. Porque na verdade, se você parar para pensar, existem muitas coisas que você consegue ali otimizar, que são as coisas essenciais para a sua vida. Como por exemplo, utilizar roupas que não são de marcas, e diversos outros tipos de coisas que você pode fazer. Então hoje em dia eu estou nessa vibe, nessa energia, e esse é um dos meus planos que eu tomo para conseguir alcançar meu objetivo, que é a aposentadoria daqui a um tempo. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Falei aqui um pouquinho sobre a riqueza, sobre moeda, sobre energia, no caso, que gasta para você conseguir acumular riqueza, e qual é o plano, né, para alcançar isso no futuro. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui o que você acha sobre isso. E uma coisa muito importante, já que eu falei sobre aposentadoria, nesse exato momento mais um líder lá do INSS acaba de ser afastado por um esquema onde foi 6 bilhões que foram tirados de pessoas que já estão com a aposentadoria garantida.
Enfim, se você gostou, curte, comenta aqui embaixo. E eu vou deixar um vídeo aqui de recomendação. O vídeo de hoje foi esse.